Olá, meus caros amigos, eu sou o Nacionalista e esse é mais um vídeo aqui para o canal. E se você ainda não nos segue, vai lá no YouTube, temos lá o Nacionalista. Temos também no Instagram, temos lá o Nacionalista BR. Temos no Facebook a página O Nacionalista. E temos aqui o meu humilde perfil onde você pode seguir aí as nossas análises a respeito de conjunturas nas quais estamos metidos. E são várias, não é apenas uma. A gente pode dividir essa conjuntura principal em várias outras menores, pensar em cada uma delas e assim não seremos ludibriados e enganados pela mídia e por políticos que tantos nos amam. Muito bem, todo esse imbróglio aí envolvendo Gonçalves Dias, que não é o poeta, e também a questão do GSI, e também a questão dos vídeos que foram aí tornados públicos, né, nessa semana, fica uma questão bastante interessante nessa história toda. O modelo brasileiro possui vícios aí bastante interessantes, né? E um deles é exatamente voltado aí para a questão do sigilo sobre fatos, documentos, vídeos e etc, e etc, 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 né? E é assim uma coisa bastante aleatória, porque basta o executivo, presidente da República, determinar que determinado documento, determinado vídeo, determinado ato fique às escuras aí, né, durante 100 anos. É uma coisa assim bastante não democrática, já que gostam tanto de usar o termo. Porque quando você perde um detalhe, quando você não tem acesso a um determinado detalhe, de determinado acontecimento, e esse detalhe fica ali encoberto durante 100 anos, com certeza daqui 100 anos isso já se perdeu, com certeza daqui 100 anos isso tudo já não existe mais, e com certeza se alguma injustiça foi praticada, ela não pode mais ser corrigida, porque quando nós tratamos sobre injustiça, nós tratamos aí com relação a pessoas humanas que podem perder a sua vida, podem perder a vida dentro aí de uma cadeia, né, sem terem acesso à justiça. Pois bem, e isso aqui no Brasil, a questão do sigilo, tem se tornado algo bastante corriqueiro. Se determina sigilos aí para todo tipo de acontecimento, documento, ato que venha a demonstrar falhas do processo, falhas dos políticos, e isso tem causado, pelo menos a mim, um incômodo bastante grande. Temos visto aí sigilos aí sendo aplicados sobre visitas, determinados temas, sigilos sobre vídeos e sigilos sobre áudios, e tudo isso em nome do quê? Justificado por quê? Simplesmente para manter o quê? Para nos manter reféns da versão que é passada pelo governo ou pelo sistema para a mídia hegemônica. A imprensa, por exemplo, tem repercutido aí os fatos de 8 de janeiro como sendo única e exclusivamente tendo sido promovido e tendo a participação apenas de bolsonaristas. Até então, tudo normal, né?
ou não tudo normal, porque, como eu já disse aqui, desde o primeiro momento eu já achei bastante estranho os termos que estavam sendo utilizados, né? Por exemplo, terrorismo, né? Terrorismo contra a democracia, sabe? Coisas assim absolutamente estúpidas, né? Que não têm fundamento nenhum. Mas aí, de repente, eu acredito que uns 30 dias depois, foi decretado sigilo sobre vídeos, os vídeos internos do Congresso Nacional, do STF, né? E dos locais dos locais que foram aí invadidos por aquela massa de pessoas que lá estavam. Muito estranho, porque você coloca sigilo sobre determinados vídeos, não é? Nesse caso aqui foram os vídeos, poderiam ser documentos, que teoricamente estariam de acordo com aquilo que a imprensa e a mídia estariam ali dizendo. Por quê? Se está tudo conforme, se está tudo de acordo com a versão contada, não haveria problema nenhum. Isso, inclusive, iria até colaborar com a versão que está sendo passada. O problema é que daí 90 dias depois aparecem vídeos onde existe a presença de um ministro do governo que aí está circulando entre os terroristas e os tratando até que muito bem, até que com muita elegância. Então nós podemos aqui imaginar o quê? Que o tal sigilo foi colocado sobre esses vídeos para que não maculasse a versão até então contada pela imprensa e não macular a versão passada pelo governo, pelo STF, para os órgãos de imprensa. Houve ali um detalhe muito importante, né? Que é exatamente a presença desse ministro no local onde aconteciam as invasões e, portanto, existe ali o dedo do governo que aí está. Ah, mas ele foi um traíra, mas ele estaria ali de propósito para prejudicar o governo Lula, etc, 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 etc. Essas foram as principais aí argumentações, né, colocadas pelos governistas, né, ou pelo menos essa claque aí, essa gente que acaba aí batendo bumbo pro PT, né? Mas para a minha pessoa que não tem aí paixões nem por A e nem por B, porque sei que são todos picaretas, a questão toda que fica é aquilo que importa. Existe uma banalização na questão desses sigilos e conforme eles são aplicados. E não digo isso somente pensando aqui na parte política da coisa. Não penso aqui somente no executivo, mas penso também no judiciário. O judiciário brasileiro tem por praxe colocar determinados sigilos aí de forma absolutamente abusiva também, em fatos que deveriam vir a público, deveriam ser abertos para que o povo, a sociedade, não fosse manipulada simplesmente pela imprensa e pela mídia conforme é. Porque, veja bem, até então todos apostavam que somente bolsonaristas estavam naquele local. Porém, isso não é verdade. Naquele local também estava o ministro do GSI, que tem sob seu comando 800 agentes e que poderiam ser convocados
E bem lembrando que todos eles, militares, assim como o próprio ministro, podem portar armas em qualquer instância, em qualquer local. E, portanto, fica aqui uma questão muito importante, né? Por que o ministro não deu voz de prisão? Por que o ministro não atirou para o alto? Por que o ministro não partiu para um enfrentamento naquele momento? Teria o ministro prevaricado? E se prevaricou, por que Anderson Torres continua preso? Essas são perguntas interessantes, né? Muito interessantes. Anderson Torres está preso devido a uma suposta prevaricação de seu cargo, não estando em Brasília no dia da tal invasão. Mas e o ministro do GSI, que estava em Brasília, e além de estar em Brasília, estava dentro do Congresso? Não prevaricou? Essas são perguntas simples, mas bastante centrais. A questão do sigilo sobre documentos, atos, vídeos, visitas, é algo assim antidemocrático, se assim podemos chamar, e que serve para encobrir coisas mal feitas, coisas erradas, promovidas pelo executivo e seus parceiros e seus parças, não é? E isso precisaria acabar. Eu vejo nessas coisas, um pouco mais além, né? A questão do sigilo, eu vejo também aqui uma leniência dos parlamentares brasileiros, principalmente do Congresso Nacional, que não questiona esse tipo de coisa. São muito bem pagos para estarem lá e durante anos e anos verem essas coisas acontecendo e simplesmente mantendo intocáveis esses métodos absolutamente baixos utilizados pelo executivo, utilizado pelo judiciário para encobrir criminosos em seus atos. Então, eu acredito que, como sempre digo, cargo de parlamentar, seja ele deputado federal ou senador, nas mãos de gente incompetente, causa esse tipo de coisa. Causa principalmente injustiça, pois essa questão do sigilo já deveria ter sido discutida há muito tempo. Já deveria ter sido colocado aí limites para que isso fosse utilizado. Porque estamos chegando aqui agora num momento crucial e temos diante de nós um exemplo claríssimo de como se pratica a injustiça utilizando-se do sigilo. Grande abraço a todos e até mais.